Caríssimos irmãos e irmãs, a ordenação sacerdotal é sempre o momento alto na vida da Igreja. É uma nova esperança que se abre para que os fiéis sejam confortados, fortalecidos e animados na fé. Os cristãos sentem a necessidade de pastores que os ajudem a fazer o caminho árduo, mas feliz, do seguimento de Cristo e do testemunho no meio do mundo. A celebração do Sacramento da Ordem teve várias roupagens ao longo da história da Igreja e a vivência do sacerdócio ministerial teve muitos contornos concretos. Tendo em conta todo o caminho que nos precede, nós não cessamos de procurar ir às fontes da fé, à pessoa de Jesus Cristo, ao sentido mais profundo dos seus gestos e da sua vontade, pois aí encontramos a possibilidade de sermos a Igreja que Deus quer, os sacerdotes segundo o coração de Deus, os discípulos que seguem o Mestre. Por sua vez, não cessamos de estar profeticamente atentos a tudo o que se passa e se vive à nossa volta, na comunidade humana e na Igreja, pois o sacerdócio ministerial que o Senhor concede é para ser vivido neste tempo de graça que é o nosso. O Espírito Santo, de muitas formas, mas particularmente por meio do magistério da Igreja, tem-nos levado a acolher os maiores desafios para o nosso tempo. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Palavras de Jesus que manifestam a gratidão infinita e o louvor que brotam do seu coração de filho, que tudo recebeu do Pai. A resposta de Jesus ao amor do Pai é gratidão e é louvor dos lábios, do coração e da vida, que comporta o compromisso do entendimento, da vontade, da liberdade, ou seja, o compromisso total de si mesmo, como tão bem sintetizou Santo Inácio de Loyola. A gratidão a Deus é uma das marcas mais fortes da vida do Padre. Parece uma coisa simples quando a reduzimos a um conjunto de palavras ou de frases ditas de louvor e de ação de graças, ou quando até se sintetiza numa única palavra carregada de sentido, um obrigado. As orações dos cristãos podem, no entanto, estar carregadas de palavras, mas vazias de compromisso. As poucas palavras orantes de Jesus, eu te bendigo, ó Pai, são palavras de louvor agradecido que levam consigo o reconhecimento do amor do Pai, mas também o compromisso assumido de dar a vida como suprema palavra de gratidão. Esta gratidão de Jesus tem um conteúdo muito sério e muito profundo. É compromisso de realizar sempre e em tudo a vontade do Pai. Levou-o a oferecer a própria vida pelos irmãos, sem reservar nada para si. A escolha dos discípulos seguiu pelo mesmo caminho, depois daqueles momentos fundantes da vocação de cada um, marcados pela alegria e até pelo entusiasmo de seguir Jesus, cresce o sentimento da gratidão por tão grande dom, mas sempre acompanhado do desejo de viver o compromisso na fidelidade. Fidelidade essa que leva sempre a dar a vida. Muitas vezes, talvez, nos interrogamos acerca do significado das expressões teológicas que falam da configuração do sacerdote com Cristo, cabeça e pastor da Igreja. Podemos ficar-nos pela consideração de aspectos espirituais, formais, orgânicos ou outros, que estão com certeza incluídos no vasto leque de significados. Não podemos, no entanto, deixar de fora a força do amor agradecido de Jesus ao Pai, que se manifesta no compromisso de fidelidade plena. Pai,
sempre e em tudo a tua vontade. Quando a gratidão e o louvor compreendem o compromisso, não se corre o risco de encerrar o padre ou os cristãos em geral, mas abrem-se sempre as portas do anúncio integral da Boa Nova com palavras e com a vida. Trata-se de um compromisso que tem contornos muito concretos e que tem como horizonte de concretização a comunidade cristã na sua abertura universal, tanto ao mundo criado por Deus, como à humanidade pela qual Cristo ofereceu a sua vida. Outra marca forte da vida do Padre e da sua configuração com Cristo é o serviço. Quem é chamado a tocar o coração de Deus é igualmente chamado a tocar o coração da humanidade e a revelar aos pequeninos os caminhos do alívio e do descanso para as suas almas de que falava o Evangelho. Tocar o coração de Deus e tocar o coração dos homens é o serviço de Jesus e é também o serviço daqueles que o seguem e se configuram com ele de um modo especial pelo sacramento da ordem. A capacidade de conhecer a humanidade com todos os seus cansaços e opressões, mas também com as suas alegrias e esperanças, supõe o discernimento adequado, verdadeiro dom do Espírito que recebemos, como referia a Epístola aos Romanos. A imposição das mãos e a unção com o óleo do crisma garantem a força sacramental do Espírito Santo e enviam para o serviço aos irmãos na humildade de quem acredita que tudo recebeu para tudo poder dar. Ao apresentar a chegada do Rei justo e Salvador, montado numa jumentinha, a destruir os carros de combate e os cavalos de guerra, a quebrar o arco da guerra e a anunciar a paz às nações, o profeta Zacarias estava a traçar o modo de ser do Messias, que é ao mesmo tempo o modo de ser dos discípulos e o modo de ser da própria Igreja. Podemos continuar a discutir infinitamente acerca do modo como há da Igreja de hoje realizar a sua missão ou acerca do estilo de padre de que ela tem necessidade para servir a causa do Evangelho. Iluminados pelo Espírito, chegamos sempre à conclusão de que a via do serviço que somos chamados a prestar à humanidade é a via do coração manso e humilde, mais uma vez, autêntica configuração com o coração de Jesus Cristo. Sabemos muito bem que a humanidade de hoje busca tanto ou mais a Deus como a humanidade ou que a humanidade de outras épocas. Porventura de formas diferentes, dando outros sinais que é preciso conhecer por meio do estudo, do diálogo, da relação humana, fundada num amor autêntico a todos aqueles que Deus põe no nosso caminho. É esta humanidade, com características peculiares, que somos chamados a servir. Temos em conta os seus problemas de falta de sentido para a vida, as suas idolatrias, porventura o seu materialismo e os seus egoísmos, a secularização, mas temos também em conta as suas aspirações espirituais, os seus anseios mais profundos. Nada do que é humano e com todos os seus contornos atuais nos pode ser alheio, pois nós queremos ser padres deste tempo e sacerdotes, verdadeiros servidores da graça no contexto em que nos encontramos. Acreditamos que há uma palavra e uma resposta para os anseios de cada pessoa e de toda a humanidade, e essa resposta tem um nome. Chama-se Jesus Cristo. Conhecemos o caminho para o encontrar e para o propor.
aquilo a que o Papa Francisco chamou na Evangelii Gaudium a suave e reconfortante alegria de evangelizar. Este é o nosso serviço manso e humilde, evangelizar o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora com esperança, mas que espera sempre receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradia fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo, como já referira o Papa Paulo VI na Evangelii Nunciandi. Caríssimos irmãos, estar na companhia de Jesus significa acolher uma graça específica e assumir um modo particular de viver a gratidão e o louvor, de realizar o serviço da evangelização, ou seja, um modo específico de entrar no coração de Deus e de entrar no coração da humanidade. Acolhendo com toda a certeza a riqueza e a complementaridade dos carismas que Deus concede à sua Igreja, tendes a missão irrenunciável de ser padres à maneira dos apóstolos, comprometidos com o modelo de evangelização integral que compreenda o seu caráter sacerdotal como serviço da fé e promoção da justiça, diálogo com a cultura e o cuidado da nossa casa comum, segundo um belo texto que apareceu no vosso site, o Ponto J. Entrai, por isso, cada vez mais no coração de Deus, entrai no coração da humanidade e procurai sempre, à maneira de Santo Inácio, acolher o amor e a graça de Deus, restituindo tudo no serviço aos irmãos e sabendo que isso vos basta.